Eu tenho prazer de estar no mesmo lugar que o Senhor se faz presente. Por isso. Porque se eu depender de ser cristão para fazer, eu nunca vou fazer por excelência. Porque ao contrário, porque eu faço, eu me torno cristão, crente todos os dias. Pequenos Cristos, semelhante ao Senhor. O livro de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 21. Isso aqui é um texto que, quando eu li pela primeira vez, ele veio no meu coração, estremeceu a minha carne, mas depois fez com que eu viesse a entender a importância de nós estarmos na mesa do Senhor. Mas aqui está falando sobre a Santa Ceia, sobre o cálice do Senhor. Amém? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queridos, esse texto, ele traz para nós a expectativa de Deus ao nosso respeito. O que Deus pensa a cada um de nós, porque há uma hipergraça sendo pregada aí fora, que tudo colhe, tudo faz, está tudo bom, mas não é assim. Nós vivemos pela graça, mas não foi de graça, um alto preço foi pago na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos compreender que se Jesus não estivesse em qualquer ambiente, por que nós deveríamos estar em qualquer lugar, sentando em qualquer mesa, participando de qualquer coisa? Não deve ser assim. E a Bíblia vai nos orientar: Senhor, nós não podemos fazer isso. Estar diante da mesa do Senhor, do cálice do Senhor, e momentos viverem lá fora. Porque muitos não compreendem que isso aqui é um lugar para nós hoje de uma grande oportunidade. Porque em vários lugares a igreja não pode estar aberta. Em vários lugares nós não podemos cultuar livremente. Em vários lugares nós não podemos falar do nome do Senhor, mas aqui nós temos liberdade para isso. Aqui nós temos essa liberdade de falar ao Senhor, então nós não podemos abrir mão disso. Dessa vida de relacionamento e de intimidade com o Senhor. E aqui nós conseguimos olhar e entender que Lázaro compreendia que ele deveria estar à mesa do Senhor. Aqui nós vamos ver vários tipos de serviços distintos, mas sobre eles relata a vida de uma igreja. Relata a vida de uma pessoa. Que um servo de Deus não pode viver uma vida sem estar na casa do Senhor. Um servo de Deus não pode viver uma vida sem ter momentos reservados para Ele. Um servo de Deus não pode ter uma vida sem servir ao Senhor. Um servo de Deus não pode ter uma vida sem preparação. Um servo de Deus não pode ter uma vida sem relacionamento. Queridos, hoje, nós olhando para esse texto, nós podemos entender que Jesus estava naquele ambiente e ele se relacionava com Lázaro naquela mesa. Ele compartilhava com Lázaro daquilo que ele estava vivendo e ele tinha questão de estar naquele ambiente. E aqui nós vamos compreender que esse texto é bem claro em algumas coisas e principais da nossa vida que eu quero falar com vocês. Porque eu posso ter posição de crente, mas não posso ter posicionamento de servo do Senhor. E aqui nós podemos entender e nós veremos isso em algumas vidas. Porque não para por aí. Lázaro estava à mesa se reservando, estando com o Senhor. Porque a mesa ela apresenta esse relacionamento, esse nível de intimidade com Deus. Mas o texto não acaba, porque João, capítulo de número 12, versículo número 13, vai dizer que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos, e a casa toda se encheu daquele perfume. Queridos, eu quero falar para vocês que nós não podemos viver uma vida sem adoração. Irmãos, aqui, esse perfume, nós já entendemos que é um perfume muito caro. 300 denários, um denário naquela época era relacionado a um dia de trabalho do trabalhador. Era quase um ano de trabalho. E nós vemos que essa mulher, chamada Maria, ela se derrama aos pés do Senhor para oferecer adoração a Ele, mas de todo o seu coração e de tudo que ela tinha. Nós vamos ver que no livro de próprio João, capítulo número 4, a Bíblia vai trazer que Deus encontra com uma mulher. E com essa mulher, nesse encontro, Jesus começa a palestrar com ela. E ela fala assim: onde nós devemos adorar? É aqui, é lá. E o Senhor diz para ela: o Senhor está à busca de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A adoração é algo que tem que exalar dentro do nosso ser.
não deve ser palavras ditas, mas sim um coração contrito e quebrantado, ao qual o Senhor jamais desprezará. Essa mulher chamada Maria, ela não estava se importando com o que pensariam, com o que falariam, o que aconteceria, mas o que ela queria era se render aos pés do Senhor, em uma vida de adoração e de entrega diante dele. E diante desse momento, queridos, eu preciso compartilhar com vocês que enquanto ela adorava, o perfume exalava. Enquanto ela adorava, a fragrância subia. Enquanto ela adorava, a casa seria preenchida. Enquanto ela adorava, o ambiente era tomado. O que eu quero dizer é que quando nós tomamos uma vida de entrega, de intimidade, de oração, de preparação, de adoração, todo o ambiente se enche da presença do Senhor. Todo o ambiente é tomado da presença do Senhor. Aleluia. Queridos, e diante desse momento, nós conseguimos compreender que no próprio texto, o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, aquele que tinha posição, ele olha e fala assim: por que nós, em vez de quebrar esse perfume, não pegamos e não vendemos por 300 denários e repartimos com os pobres? Aquele que tinha que ter posicionamento de adorador, tinha posicionamento de ladrão. Aquele que para muitos era pecadora, tinha posicionamento de adorador. Meu Deus, aleluia. É verdade. E aqui a Bíblia traz para nós que o nosso posicionamento define quem somos, não a nossa posição. Eu posso ser diácono, mas não ter posicionamento de uma vida de consagração e Meu adoração. Deus, aleluia. E não é sobre isso, irmão. É sobre o Senhor nos chamar a não apenas ter ofício, mas ter posicionamento para viver o nosso ofício diante dele. O Senhor nos chamar não para estar na igreja, mas para ser igreja por onde nós estivermos. O Senhor nos chamar não apenas para preparar algo, mas para viver uma vida de preparação. O Senhor nos chamar não apenas para servir a mesa, mas para estar à mesa, um lugar de relacionamento e de unidade com o Senhor.